turma, essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre. E antes de iniciá-la, eu tenho alguns recados para passar para vocês. É assim, esse segundo bimestre a gente vai trabalhar mais com o livro do que com folha impressa de atividades, tá? Então, vocês vão receber pelo grupo agora que a gente foi desmembrado, só do grupo C, né? O sexto ano C, vocês vão receber um roteiro de aula, assim como o outro que eu já havia entregue para vocês. Só que vocês não vão receber impresso, só vão receber pelo WhatsApp. Então, o interessante seria que vocês guardassem bem guardado, tá? Esse roteiro vai do dia 20 até o dia 31/5. Então, vocês vão ter 6 aulas para vocês trabalhar, que é aula de língua portuguesa, tá bom? Então, são essas 6 aulas que vocês vão desenvolver ao longo desses 15 dias até finalizar o mês. E depois a gente vai ver como que vai ficar essa situação. Com relação às provas, vamos manter da mesma forma, tá? Elas vão ser online também. Os exercícios vão ser todos online. Eu vou mandar o link para vocês. Vocês vão resolvendo daquela mesma maneira que a gente estava fazendo anteriormente, certo? O que vai mudar agora, do primeiro bimestre para o segundo, é que vocês vão trabalhar com o livro. Vão ter que fazer resumo das videoaulas. Os exercícios eu vou estar encaminhando pelo grupo de WhatsApp. Vai ter exercício de leitura e vai ter uma avaliaçãozinha na qual vocês vão ter que produzir uma leitura em casa de um livro que eu vou postar no grupo. Esse livro vai estar em PDF. Vocês vão escolher o livro que vocês vão fazer a leitura. E aí, um dia eu vou escolher para que vocês possam de novo um vídeo explicando o que vocês entenderam, tá? É só seguir o roteirinho lá, com bastante cuidado. Vai estar escrito bem explicadinho lá para vocês, tá? Então, a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar conteúdo novo, adjetivo. Até então, nós trabalhamos artigo, numeral, adjetivo a gente passou só uma pinceladinha, substantivo nós trabalhamos bastante, né? Verbos. Então, o adjetivo mais ou menos vocês já sabem, né? Eu vou só pedir que vocês peguem o livro e abram lá na página 127. Pausa o vídeo. Pega o livro, pausa o vídeo. E aí volta aqui para a prof, tá? Então, agora que você já tem o livro em mãos, lá na página 127, 128, vocês vão ter este texto aqui, essa tela que está aparecendo para vocês, tá? Essa tela do livro de vocês. Então, o conteúdo é adjetivo. Como a gente já trabalhou substantivo, né, fica mais fácil. Substantivo é o nome, de modo geral. Então, nós vamos trabalhar a partir de agora todos os satélites que estão ali circulando ao redor de todo esse nome, né? A gente já trabalhou o artigo, que é definido, indefinido, já trabalhamos os numerais, e agora a gente vai partir para o adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo são características, né? Que são dadas a esses nomes, a esses seres que recebem nome, seja próprio, concreto, enfim. E essas características podem modificar esse nome, né? Pode dar qualidade, pode dar características diferentes para esse nome, tanto no singular quanto no plural, tá? Aqui na tela do computador, vocês e pelo livro de vocês, nessa página que eu pedi que vocês abrissem, 127, vocês têm uma pequena explicação. Tá lá, um filme iraniano sobre crianças. A primeira linha que aparece, ó, eu tinha acabado de assistir a um filme sobre crianças. Um filme iraniano. Então, o nome aqui é filme, certo?
Quem são os satélites? Aqui eu tenho um, que é um artigo, né? Iraniano, que está sendo o acompanhante da palavra filme, e o tipo de filme, que é sobre crianças. Então, reparem, gente, que iraniano é um tipo de adjetivo que nós chamamos de adjetivo pátrio ou de gentílico, assim como nós nos denominamos sul-mato-grossenses, rioverdense, gabrielense, são paulino, enfim, o nome disso é adjetivo pátrio, que indica o quê? Uma nacionalidade, né? E o assunto aqui sobre crianças já é composto por duas palavras. Eu tenho aqui uma locução adjetiva. É esse o assunto novo que que eu vou trazer aqui para vocês. Tanto o gentílico como a locução adjetiva, tá? O que é locução adjetiva? São duas palavras com valor de uma só. No caso aqui, são duas palavras com valor de adjetivo. Duas palavras que têm um único assunto, sobre crianças. É como se eu dissesse assim: amor materno, amor de mãe. Amor paterno, amor de pai. De mãe e de pai, né? É uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva é composta por duas palavras, né? É um conjunto, a gente chama. É o que está escrito aqui, ó. É um conjunto de palavras que expressa uma única característica, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, para ficar bem mais claro, o texto que chama As Luas de Luísa. Como ele é pequeno, eu vou acompanhar fazendo a leitura, tá? Façam aí na casa de vocês. O título do texto é As Luas de Luísa. Tem o nome da autora aqui, tá? De Leia Frati. E vocês vão fazendo a leitura junto com a prof. A Terra tem uma lua. Saturno tem 20. Mas Luísa, temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente e absurda, tinha pelo menos umas 30 luas perto de si. Cada lua representava um estado de espírito diferente. A menor lua iluminava as brincadeiras noturnas, quando Luísa ficava acordada até tarde, jogando, brincando, pulando na cama, vendo TV, fazendo maluquices e olhando para o céu. Era quando a mãe chegava e dizia: pare com isso, amanhã você tem que acordar cedo. O que já era o suficiente para despertar a pior das luas, a do mau humor. Nesse momento, ela batia o pé, chorava, xingava, e a mãe dizia apenas: Luísa, você é de lua, e fechava a janela. Então, esses dois pedacinhos do texto aqui, né? O começo do texto é aqui, ó. A Terra tem uma lua, né? Então, vocês observem aqui, né? Aqui é o início e aqui é o final. Então, lá na primeira frase do texto, a gente tem aqui, ó, essas três linhas. A Terra tem uma lua, Saturno tem 20. Mas a Luísa, aí eu falo, Luísa é um nome próprio. O que eu estou dizendo dela? Que ela é o quê? O que eu estou enumerando do comportamento, de característica dessa menina? Que ela é o quê? Temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente e absurda. O que isso significa? Todas essas palavras que eu disse em relação a Luísa são características dessa menina. Essas características vão causar o quê? Mudanças de comportamento. Por isso que fala as luas, né? Que às vezes ela é carente, às vezes ela é risonha, às vezes ela é generosa, outras vezes ela é chorona, outras vezes ela é risonha, brincalhona. Então, são características que vão mudar, que vão trazer o quê? Mudança de estado dessa menina, do nome próprio que está ali. Essa é a principal função de um adjetivo, causar mudança de característica. E é claro, como eu estou falando da Luísa, aqui todos estão no singular, ok?
É como se eu colocasse todos eles, todas essas palavrinhas, como satélite. E esse satélite vai girar em torno de um nome só, de um objetivo. E esse objetivo é falar de quem? De descrever essa personagem, essa Luísa, colocar a característica dela, tá? Para que nós, enquanto leitores, a conheçamos melhor. É claro, de acordo com o que a autora quis nos mostrar, né? E a partir dessas características colocadas, a gente consegue identificar essas mudanças de humor da Luísa, né? É claro que a gente consegue ver se a gente consegue identificar as características tanto boas como ruins. Eu posso colocar aqui na número 1, nessa primeira frase do texto, mudanças do humor da Luísa indicam formas diferentes de agir. Aí vocês vão identificar quais são as características que descrevem as melhores luas dela. Ela é o quê? Criativa, brincalhona, risonha, generosa, né? E quais são as piores? Que ela é imprevisível, temperamental, que ela é absurda, que ela é carente, que ela é chorona. Então, tá vendo? Características boas a gente pode considerar como as melhores luas de Luísa. E características ruins como as piores luas de Luísa. Tá? Aí, aqui na número 2, ó, olha aqui o esquema a seguir. Acompanhe aí no livro de vocês. Já estou na página 128. Luísa é o substantivo e eu tenho todas essas palavrinhas que eu acabei de dizer em relação a ela. Todas elas circulam esse substantivo. Olha aqui, ó. As palavras carente, risonha e absurda são adjetivos. O adjetivo é o quê? É a classe de palavra que é usada para caracterizar, para qualificar quem? O substantivo, tá? Aqui tem mais um pedacinho desse texto. Presta atenção. Luísa navegou nos bons e maus humores. Ó, o que eu estou falando de humores? Humores é um nome. Nome, eu vou colocar uma característica relacionada ao nome. O nome não é humores, então a minha característica tem que estar no plural também. O que eu estou falando de humores? Que é maus e bons. Então, bons e maus são adjetivos, caracterizando humores, tá? Continuando, por alguns anos, até que um dia percebeu que o tempo, com sua velocidade, também parecia absurdo, esticando as crianças, envelhecendo os adultos, expandindo o universo, apagando e acendendo as estrelas. Foi quando se deu conta do brilho da lua real. Ó, como que era a lua? A lua era real, ela era cheia e ela era prateada. Então, tá vendo? Eu estou colocando características, obviamente. Se eu estou falando lua, eu vou colocar uma característica no feminino e no singular. Cheia, prateada, real. Que ilumina os corações apaixonados. Ó, corações é substantivo. Como que eram, né, no caso do texto, esses corações? Apaixonados, certo? Então, um adjetivo, ele possui como finalidade, como um objetivo, caracterizar, qualificar esse substantivo, seja ele no singular, seja ele no plural, seja ele próprio, seja ele abstrato, qualquer um, tá? Porque eu posso colocar muito bem lá, professora alta, professora brava, professora chata, ou então blusa azul, blusa velha, blusa rasgada. Então, todas essas palavrinhas que eu coloquei acompanhando o substantivo são os adjetivos, tá? E o que vai mudar agora nos nossos estudos são os adjetivos gentílicos, os adjetivos pátrios que a gente chama, né? Quem mora em Salvador, ele é o quê? Quem mora na Bahia, ele é o quê? Quem mora no estado de Mato Grosso do Sul, ele é o quê?
Então, todos esses gentílicos, todos esses adjetivos são chamados de adjetivos pátrios, tá? Isso não muda. E, claro, a nossa locução adjetiva, tá? Vamos colocar mais uma aqui. Amor felino, né? Como que ficaria? Eu tenho um exercício aqui. Eu não sei se eu vou colocar, conseguir. Tá, mas vamos colocar lá. Amor felino. Como que ficaria essa palavrinha em duas, em adjetivo? Tentem responder para mim, tá? Outra coisa. Amor fraternal. Amor maternal. Amor de quem? Amor de mãe. Amor fraterno. Amor de quem? Amor paterno. É amor de quem? Tá? Então, tentem encontrar, tá? Outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó. Amor materno. Amor de mãe. Força leonina. Força de leão. Raios solares. Raios de sol. Carne bovina. Como ficaria? Carne de boi. Então, são palavras que nós chamamos de locução adjetiva, que é bem fácil. Então, galerinha, para nossa primeira aula, o que vocês têm que fazer é apenas fazer um resuminho dessa videoaula aqui, tá? Faz um resuminho, coloca lá no caderno de vocês, vocês já sabem quais são as minhas exigências, certo? Coloca a margem no caderno, faz lá a lápis, só faz a caneta se você de fato não tiver muitos erros, tá? E aí capricha nessa letrinha de vocês. No resumo, você coloca lá, aula 1, resumo da videoaula. E aí coloca lá o que você entendeu. Quais foram os principais pontos que mais você entendeu. Ponto. Não precisa lá colocar tudo que a prof falou do vídeo, não, certo? Essa é a nossa primeira aula. Somente isso. Tchau, tchau.